Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 66 e vamos ver dos aforismos 261 até 264. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temas muito diversos, como na maioria das vezes por aqui, temas muito amplos e muito úteis para a nossa vida. E um deles é um tema que eu adoro falar, acho bem empolgante, que é sobre a consistência. O quanto a consistência é uma das maiores virtudes que a gente pode desenvolver na vida, de fazer algo todos os dias como que um bom hábito, transformando em bons hábitos, e o quanto isso pode ajudar para que a gente não esmoreça muito facilmente, porque a gente sabe que tem momentos de tristeza, de baixa de energia, e quando a gente tem consistência nas coisas do dia a dia, isso diminui bastante, né? Tende a ser bem menor, não acontecer com muita frequência. Nós vamos falar bastante sobre isso. Uma outra temática bem importante também é sobre o perdão. O quanto o perdão é uma chave extremamente poderosa do autoconhecimento e o quanto ele nos ajuda a esquecer, no bom sentido, as coisas ruins, as mágoas, ressentimentos, rancores que a gente vem guardando lá da nossa infância, quase sempre, ou de coisas que já vieram de muito tempo atrás e que a gente ainda fica remoendo nos dias de hoje, entre outras temáticas. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e esses vídeos chegarem para cada vez mais pessoas. O YouTube funciona dessa forma: quanto mais curtidas, ele entende que o conteúdo é relevante e assim distribui para mais pessoas. Então conto com a gentileza de vocês. Da mesma forma, no Instagram, Isaías Costa 14, compartilhem no aviãozinho de papel, coloquem um coraçãozinho, assim mais e mais pessoas vão ter acesso aos estudos, beleza, gente? Vamos lá, começar pelo 261, diz assim: não persistir na tolice. Alguns insistem no erro e, porque começaram a errar, parece-lhes perseverança seguir assim. No fundo, reconhecem o seu erro, mas junto aos outros o defendem. Se quando começaram com a tolice eram vistos como imprudentes, ao continuarem são confirmados como tolos. Nem a promessa irrefletida e nem a decisão equivocada devem nos obrigar ao erro. Algumas pessoas insistem na burrice inicial e prosseguem com a sua inépcia, querem ser tolos fiéis. Esse aqui é um aforismo bem curtinho e ele chega a ser hilário, né? Que ele fala sobre a fidelidade à tolice. Assim que eu li esse aforismo, a gente me veio logo em mente um aplicativo que eu acho, para dizer o mínimo, uma tolice, né? Para usar as palavras do próprio Baltasar Gracian. Um aplicativo que hoje em dia é mó febre, faz mó sucesso na internet, que é o TikTok. No TikTok as pessoas simplesmente fazem vídeos curtinhos de 15, 20 segundos, 30 segundos, assim, em média, né? Raramente tem algum vídeo que dura mais do que isso, e só para compartilhar besteiróis, assim, um besterol atrás do outro. E o que acontece? Lá as pessoas, elas parece que quanto mais besta é o vídeo, mais curtidas tem. E aqui é um exemplo perfeito. Eu até fiquei pensando, né? Como é que um autor de mais de 3 séculos atrás, ele estava como que prevendo a existência do TikTok. Aqui ele está meio que profetizando o que ia acontecer 300 anos depois. A existência desse aplicativo que, para dizer o mínimo, é uma tolice. Assim, nada contra quem queira usar. Tem todo o direito, claro, a gente tem a questão do livre-arbítrio, mas se tem uma coisa que a gente não pode de forma alguma deixar de trazer à tona, é a questão do legado. Eu adoro falar sobre isso, a questão do legado. O que você vai deixar para as outras pessoas de bom, de positivo, algo que lembre quem você foi? O TikTok certamente não vai ser um bom legado, porque lá, como eu falei, é só um besterol atrás do outro. O objetivo do TikTok é que as pessoas riam, ou com dancinhas, ou com alguma coisa de montagem que você faz, mas o objetivo principal é só esse, é só fazer rir. E quanto mais bobo, quanto mais tolo, mais curtidas tem. E aí, se tem uma coisa que eu não quero entrar, de forma alguma, é pro TikTok. Pode morrer de me convidar, porque lá você não vai me ver, porque é uma coisa que, pelo menos pra mim, não vai agregar em nada, nem na minha vida, e eu não vou poder agregar nada de valor real na vida das outras pessoas. E aí, assim, aqui ele tá falando sobre isso.
tem pessoas que são fiéis à tolice. Hoje em dia tem pessoas que até se dizem, gente, pasmem com o que eu estou dizendo, tem pessoas que praticamente já transformaram isso em profissão. Se alguém fala para elas o que você faz, o que você é, elas dizem, eu sou TikToker. Já pensou que coisa maluca ser TikToker? Uma pessoa que ganha dinheiro fazendo TikTok. Enfim, gente, sem maiores aprofundamentos, eu quis só assim, ironizar um pouco, trazer um pouco de graça para esse vídeo. Cuidado, gente, vamos tentar utilizar o nosso tempo, que é a nossa vida. A gente nunca pode esquecer disso. Nosso tempo é a nossa vida. Cada minuto, cada hora que a gente desperdiça com algo que não seja bom, grandioso para nós ou para os outros, é uma hora que vai para o ralo e que nunca mais volta. Que a gente tenha discernimento para que a gente use nosso tempo da melhor forma possível e nós não sejamos fiéis tolos. Tenhamos essa fidelidade com a tolice. Beleza? Vamos lá para o 262. Diz assim: saber esquecer é mais um dom do que arte. Aquilo que mais deveríamos esquecer é o que lembramos com mais facilidade. A memória não é apenas traiçoeira e falha, não socorrendo quando necessária. Também é tola, acudindo quando não convém. É prolixa quando nos provoca dor e desleixada quando pode nos dar prazer. Às vezes, o melhor remédio para o mal seria esquecê-lo, mas esquecemos o remédio. Convém, pois, instruir a memória a ter melhores hábitos, pois ela sozinha pode nos proporcionar o céu ou o inferno. Os satisfeitos, excetuamos em sua inocência tola, estão sempre felizes. Esse aqui é um aforismo curtinho também, mas muito bacana, muito interessante o que ele traz. A frase que eu mais gostei foi essa aqui: às vezes o melhor remédio para o mal seria esquecê-lo, mas esquecemos o remédio. A gente, em vez de cuidar de si para esquecer aquilo que é ruim, porque prestem atenção, gente, nós temos na nossa vida todos os dias 24 horas disponíveis, 365 dias por ano, muitos anos na nossa vida. A gente tem um tempo de vida, se a gente souber aproveitar bem, é um tempo bastante longo, e aí são coisas muito pontuais, esses momentos que a gente pode chamar de maus, de ruins, de coisas que foram muito pesadas, foram algo muito pontual. E aí o remédio seria esquecer essas coisas que foram ruins, que tomaram bem pouco tempo da nossa vida, mas a gente coloca o foco só no que é ruim, só no que é negativo. E daí vão surgindo mágoas, ressentimentos, rancores, essa prisão ao passado. E é nessa hora que eu quero falar rapidamente, muito brevemente, sobre o que seria, a meu ver, o maior e principal remédio, antídoto para isso, que é o perdão, gente. A gente trabalhar o perdão muito profundamente dentro de si, porque o perdão, assim, diferente do que muitas pessoas falam, não é algo que você faz para o outro. Nada disso. O perdão você faz para você mesmo, porque você quer se libertar daquela dor, daquela coisa que lhe sufoca já de muito tempo, muitas vezes até lá da sua infância, dos seus primeiros anos de vida, que você fica remoendo a vida inteira, e assim gastando uma energia absurda e deixando de crescer como poderia. O perdão, eu gosto sempre de trazer a raiz da palavra perdão, ele vem de perdoar, que esse perdoar, se você quebrar, né, perdoar, é como se fosse para doar, para dar. Ou seja, o perdão é algo que você faz. Esse dar vem de você, para doar. É algo que você faz por você mesmo e para os outros. É bacana isso, né? O perdão não é algo que vem de fora para você, é de você para os outros. Quando você muito profundamente trabalha isso dentro de si, para se curar, para se trabalhar, para jogar todo aquele lixo fora, aquilo que está corroendo você por dentro, maravilha, você vai ter a tendência de esquecer no bom sentido aquilo que foi negativo, que foi muito pesado das coisas lá do passado, de rancores, de mágoas, ressentimentos. E aí quando isso acontece o que eu acho mais belo, mais profundo dentro dos processos terapêuticos. Eu já comentei um pouco sobre isso em vídeos anteriores, que é a ressignificação. Não é que você vai esquecer como se fosse algo que, tipo uma doença que você perdeu a memória. Não, a memória vai estar lá, só que ela vai ser uma memória boba, como qualquer outra. Como se fosse lembrança do que você comeu no almoço de ontem. Assim, alguma coisa que não vai
trazer nenhuma carga negativa, algo que faça você sofrer. Se você conseguir isso, né, que é trabalhar o perdão muito profundamente, isso é o processo de ressignificação. É bacana, gente, isso. Como eu falei, eu não vou trazer grandes aprofundamentos, porque eu já falei sobre isso de forma muito ampla e de forma bem mais profunda em vídeos anteriores, não desse estudo, mas vídeos anteriores aqui do canal. Eu até anotei aqui uma sugestão, gente, anotei para não me esquecer de passar para vocês, eu vou falar agora. Foi do estudo do Poder do Agora, do livro do Poder do Agora. Um dos vídeos eu falei praticamente o vídeo inteiro só sobre o perdão. O título do vídeo é Antes de penetrar no seu corpo, perdoe, que é um dos tópicos desse livro. É o estudo, gente, de número 43. Se vocês quiserem ir direto para a playlist do YouTube, aqui no YouTube tem as playlists todas, vocês podem ir lá na playlist do Poder do Agora, procurarem lá, é o estudo de número 43, beleza? Vou falar mais uma vez. Antes de penetrar no seu corpo, perdoe. Esse estudo, gente, ficou super bacana e nele eu aprofundei total essa temática do perdão. O quanto o perdão é uma atitude que eu diria super inteligente, sábia e que realmente faz com que a gente evolua para valer. Beleza, gente? Vamos pro 263. Muitas coisas agradáveis são melhores quando pertencem a outra pessoa. Você as aproveita melhor dessa forma. No primeiro dia, o prazer pertence ao possuidor e depois aos outros. Quando as coisas pertencem aos outros, nós as gozamos em dobro, sem o risco de dano e com o prazer da novidade. Qualquer coisa tem gosto melhor quando somos dela privados. Até a água alheia parece néctar. Possuir coisas, além de diminuir proveito, aumenta o aborrecimento, tanto de ter de emprestá-la como não emprestá-las. Quando temos coisas, na verdade, a mantemos para os outros, e são mais os inimigos que exigem a permissão de usá-la do que os agradecidos. Esse aqui é um aforismo curtinho e eu achei tão bacana, gente, achei genial a estrutura, o que ele escreveu nesse aforismo, porque esse aqui é um outro que eu diria que ele foi como que um profeta. Ele profetizou coisas que vieram bem depois, mais de 300 anos depois. Na mesma hora que eu li, gente, eu me lembrei de algo fantástico que hoje em dia eu tiro meu chapéu, porque foi as pessoas que tiveram essa iniciativa, elas foram muito sagazes, elas foram muito inteligentes, que é o Airbnb. Ele estava como que antecipando o que viria no futuro, que é o Airbnb. O que é o Airbnb? São aquelas casas super bonitas, cheias de recursos, com piscina, com um monte de às vezes até parquinho, coisas muito bacanas que as pessoas elas vão, usufruem e depois vão embora. Elas pagam para ter lá 2, 3 dias naquela casa e depois vão embora. Elas não precisam ficar pagando aquela ruma de impostos, né, de IPTU e manutenções e uma série de coisas que estão agregadas ao fato de você ter uma casa. E principalmente uma casa cheia de recursos. E aí hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Elas pagam, ficam lá 2, 3 dias, curtem pra caramba e depois vão embora para suas casas. E aí nessa hora foi que eu me lembrei o quanto isso tem a ver com o que ele está trazendo aqui. Que é quando você não tem a coisa do possuir, você curte em dobro, você aproveita em dobro. Porque você não vai ter que ter esses estresses, né, toda essa preocupação de ter que cuidar, de ter que manter. Então, eu achei esse um exemplo perfeito. E eu queria até trazer dentro desse mesmo exemplo a questão de você ter uma piscina. Né? Tem muitas pessoas que às vezes querem ter uma piscina. E eu acho assim tão... É algo que a pessoa parece que não para pensar o quanto é trabalhoso você manter uma piscina, porque a gente sabe que a piscina o tempo todo você tem que ficar mudando o cloro, você tem que ficar tirando as sujeirinhas que ficam na superfície, e isso é muito chato você fazer isso no seu dia a dia, porque assim, de forma geral, a gente não fica todo dia indo para uma piscina, a não ser que você seja um nadador, alguém que trabalhe com isso, o que é uma minoria de uma minoria, convenhamos. Então, o que eu estou querendo trazer é isso. Vale a pena você querer ter uma piscina? Até você pode, mas você vai ter muitos estresses, coisas desnecessárias. Em vez de você querer construir uma piscina na sua casa,
Que tal você, sei lá, entrar para um clube, ou você nesse clube de vez ou outra poder usufruir de uma piscina, vai lá, curte e depois vai embora. Isso acontece demais, principalmente para quem mora em capitais, como é o meu caso, aqui em Fortaleza, que é onde eu moro, tem uma série de clubes, tipo o BNB Clube, entre outros, que tem piscina. Você, quando é associado, você pode curtir pra caramba. Você tem toda aquela alegria de saber que aquilo não é seu, você não possui, mas você pode aproveitar, você pode usufruir daquilo por bastante tempo, o tempo que você quiser, o tempo necessário para que você aproveite ao máximo, entende? Então é muito legal a gente trazer essa noção. E aí, como eu comentei, o Baltazar Graciano foi um cara tão à frente do seu tempo que parecia que ele estava prevendo coisas que são hoje em dia super comuns nesse pleno século XXI, mas que na época dele talvez não fosse, né? Então fica essa dica, vamos aproveitar em dobro essas coisas que são muito trabalhosas, por vezes muito estressantes, e que a gente pode muito bem usufruir de outras pessoas através, como eu falei, do Airbnb ou de algum clube que você se associe. Assim você vai não só economizar dinheiro, como você vai economizar muitos estresses, muita dor de cabeça. E aí a gente pode ter uma vida muito melhor, usufruir do nosso tempo de uma forma muito melhor. É bacana isso, gente? Vamos lá pro 264 para a gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: não ter dias de descuido. A sorte gosta de pregar peças e não perderá a oportunidade de pegá-lo desprevenido. A inteligência, a prudência, o valor, até a beleza, sempre são postos à prova, pois o dia em que afrouxar a atenção será o dia do descrédito. O cuidado sempre faz mais falta quando é mais necessário, e não pensar é a rasteira que nos derruba. A atenção alheia usa tal estratagema, pegando nossas qualidades em descuido para submetê-las a um rigoroso exame. Conhecendo os dias de ostentação, a astúcia os deixa passar, mas o dia em que menos se espera é o escolhido para pôr à prova o seu valor. Esse aqui é um aforismo também curtinho, mas que ele fala muito para nós. E é nesse aforismo que eu quero falar sobre essa temática que eu adoro, que eu acho, como eu comentei no comecinho do vídeo, uma das maiores virtudes que nós como seres humanos podemos desenvolver, que é a consistência. Quando a gente tem consistência, é algo que a gente faz repetidamente todos os dias, transformando aquilo em um bom hábito. Eu já comentei em vídeos anteriores que a maioria dos nossos hábitos, eles são estabelecidos por repetição. Inclusive tem altos estudos que falam sobre a questão dos 21 dias ou 21 repetições. Quando você faz algo que você quer transformar em hábito e você repete por 21 dias seguidos ou 21 vezes, para poder também ter esse caso daqueles que não são em dias subsequentes, aquilo vai se transformar num hábito, porque gera uma nova conexão neural, uma nova rede neural que muito facilmente ela é ativada quando você faz aquilo de novo e acaba se tornando natural, acaba sendo espontâneo, entende? Quando você faz isso, o que ele diz aqui nesse aforismo, você não cai facilmente, você não esmorece facilmente. Mesmo pessoas que queiram lhe derrubar, elas não vão conseguir, porque você tem muita consistência. E aí exemplos não faltam para isso. Na hora que eu estava lendo, eu me lembrei de algumas coisas, alguns exemplos, mas eu quero trazer dois para cá. Por exemplo, você trabalha numa empresa que constantemente tem reuniões de grupo, reuniões das pessoas da empresa. A gente sabe, gente, que reuniões normalmente são muito chatas. Tem sempre aquelas pessoas que falam pra caramba, que fica esfregando o dedo na cara das outras, que fica atiçando mesmo para ver se você sai do seu eixo, né? Se você, enfim, briga e discute. E aí o que acontece? Se você tem essa questão dessa consistência interna para que você não perca o seu equilíbrio, não perca o seu eixo, uma boa dica seria o quê? Antes de você ir para uma reunião dessa que você sabe que pode ter uns arranca-rabos por lá, você faz uma bela meditação. Você chega, respira profundamente, faz aquela meditação de pelo menos uma meia hora, chega lá super sereno, tranquilo, se possível até tomar alguma coisa natural que possa lhe ajudar a ficar calmo, tipo um suco de maracujá, alguma coisa assim, e você chega lá super zen, super sereno. Mesmo que as pessoas elas queiram fazer um arranca-rabo por lá,
você não vai entrar na mesma sintonia. Você vai conseguir tirar de letra. Entende? Isso é quando ele fala dos dias de descuido. As pessoas que, por vezes, mesmo procurando ser centradas, ser tranquilas, serenas, elas têm essa questão do descuido por causa disso. Elas vão para uma reunião como essa sem se prepararem antes o seu emocional, sem chegarem lá com muita paz de espírito, com serenidade, e acabam esmorecendo, como se diz, e entrando na onda, entrando nessa sintonia ruim, negativa, e discutindo, brigando, sendo mal interpretado. Isso é super comum. Talvez alguns de vocês tenham uma certa familiaridade com o que eu estou falando agora, porque, enfim, muitas pessoas trabalham em grandes empresas que sempre tem essas reuniões que às vezes são muito chatas com pessoas chatas, né? Em resumo, seria tipo isso. E aí fica essa dica. Uma segunda é mais dentro do meu universo, que é os esportes, a questão de você fazer alguma atividade física com muita consistência todos os dias. Quando você faz isso, você tem uma disciplina muito grande. E assim, mesmo pessoas que às vezes queiram lhe puxar para trás para que você perca essa motivação, você consegue, pelo hábito, pelo bom hábito, se manter apesar de tudo. Uma coisa super comum é quando alguém chama você para sair, para participar de alguma coisa, e ela acaba meio que chocando o seu horário que você faz uma atividade física. Aí o que as pessoas costumam dizer? Qual é a frase mais comum? Ô Isaías, é só hoje, é só por hoje, deixa isso pra lá, não seja tão bitolado, entende? Vem aquela frase super comum do bitolado, não seja um bitolado, é só hoje. Só que esse só hoje, se você não tiver consistência, disciplina, esse só hoje vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Quando menos espera, aquele hábito construído tão lentamente pode ser perdido. E nisso você perder condicionamento, virar um sedentário, começar a engordar. Percebe? Temos que ter muito cuidado para com isso. Então, a gente precisa saber que a consistência, ela supera tudo. Eu tenho ouvido muito as pessoas que eu acompanho falarem sobre isso. Quando você tem consistência, quando você tem disciplina, você supera tudo nessa vida. Porque a gente tem, como seres humanos, muitas flutuações de humor. Ora a gente está com o nosso humor, com a nossa alegria lá nas alturas, ora a gente está muito triste, está meio deprimido. Faz parte. Todo mundo passa por isso. Mas quando você tem disciplina, consistência, às vezes, mesmo triste, mesmo indisposto, você vai. Eu falo isso me colocando, gente. Tem vezes que eu tô meio preguiçoso, eu não quero nem levantar da cama, mas eu faço as minhas atividades físicas todos os dias, mesmo nesses dias. E pasmem com o que eu vou dizer. Esses dias que eu tô mais para baixo, e mesmo assim eu vou, nossa, a minha energia sobe na hora. Na mesma hora eu sinto uma mudança orgânica, porque a gente sabe que as atividades físicas, elas disparam esses hormônios no nosso corpo que são do prazer, esses hormônios que trazem bem-estar. Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês. Quando a gente tem consistência nas atividades físicas, mesmo naqueles dias tristes, naqueles dias que a gente está mais para baixo, se mesmo nesses dias a gente tem essa disciplina, a gente consegue dar uma mexida interna na nossa vibe e ela ficar mais elevada. Experimente, você vai ver como que eu estou falando tem muito fundamento. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, como eu falei, tão amplas, tão multifacetadas, mas todas elas muito importantes para a nossa vida. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não está inscrito e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.